Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de Língua Portuguesa e Redação. Hoje nós vamos falar sobre os 10 gêneros que estão dentro do edital da UEM na parte que fala sobre redação, certo? Vamos dar uma olhada? Esse vídeo ele é um vídeo bastante sintético, então a gente não vai se aprofundar muito em cada um dos gêneros. A gente vai falar um pouco sobre a definição deles e a estrutura. Bom, os 10 gêneros que vocês estão observando agora na tela, que estão também no edital, são o seguinte: artigo de opinião, carta aberta, notícia, carta de solicitação, carta ao leitor, relato, resposta argumentativa, carta pessoal, resumo, texto instrucional. São esses os 10 gêneros que estão previstos dentro do edital da UEM. Vamos falar um pouco de cada um deles, mas antes da gente falar, eu gostaria que você desse agora um like nesse vídeo, se você está gostando, se você vai gostar do conteúdo, porque senão você vai acabar esquecendo de dar o like no final. Então é melhor que você dê um like agora. Aproveite também e se inscreva no nosso canal e não se esqueça também de ativar o sininho. Vamos lá? Bom, o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre o artigo de opinião. É muito importante que a gente saiba que, antes de mais nada, o artigo de opinião, ele é um texto opinativo, de modo então que é necessário que você se posicione e deixe claro sua opinião acerca do assunto que está sendo debatido. Ele é um texto de âmbito jornalístico, certo? Então, normalmente você vai encontrar esse tipo de texto no editorial de um jornal ou de uma revista. Ele é um texto que permite, embora seja um texto dissertativo, é um texto que permite que você trabalhe com ele em primeira pessoa, já que é um jornalista que fala, que posiciona-se e que personifica-se dentro desta opinião. Bom, como todo texto dissertativo, então ele é dividido também em introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada uma dessas etapas, elas têm que cumprir as mesmas funções que você encontra na dissertação comum. Portanto, então, a introdução, ele levanta as questões de uma forma bastante genérica e estabelece ali uma tese. Já o desenvolvimento, ele vai começar então a destrinchar cada um dos aspectos e vai estabelecer alguns argumentos que possam convencê-lo do ponto de vista dele, do autor do artigo de opinião. Logo em seguida, na conclusão, ele vai começar a fechar as questões que ele levantou, né? Então, no desenvolvimento, ele levantou alguns aspectos, né, importantes para a discussão, e aí na conclusão ele vai fechar esses assuntos aí. É muito importante, assim como qualquer dissertação, que você, no finalzinho, você retome a sua tese e deixe claro novamente o seu ponto de vista. Tá? Agora, se você está discordando daquele ponto que está sendo colocado em questão, é importante então que você também proponha uma solução, certo? Então isso é o que se espera de qualquer texto dissertativo. Vamos falar sobre a carta aberta? Bom, a carta aberta, ele assemelha-se um pouquinho com a carta pessoal, porque trata-se então de um documento escrito onde você tem um remetente, que sou eu, e nós temos um destinatário também. Porém, nesse caso, esse remetente não é especificamente uma pessoa, mas talvez um segmento social, uma instituição, um sindicato, assim vai. E a pessoa, no caso o remetente, e a pessoa para quem está sendo enviado, portanto, então, destinatário, muitas vezes também não é uma pessoa especificamente. Talvez um órgão do governo, ou talvez, por que não, o presidente da República, um prefeito, um governador. A função da carta aberta é estabelecer uma reivindicação ou uma reclamação acerca de um assunto qualquer social. Questões salariais, organização política ou social. Então a carta aberta ele é utilizado com esse meio. Por quê? Porque, antes de mais nada, a carta aberta ele é publicado num meio de comunicação em massa, certo? Então, de repente, ele é publicado num jornal ou, às vezes, até mesmo num programa televisivo. Justamente por essa característica, a carta aberta não está reduzida a um único texto, a um único gênero textual. Ele pode ter dentro dele descrição, pode ter narrativas. É claro que nós sabemos que o que predomina é o texto dissertativo. Sem prolixidade, a carta aberta ela deve ser construída numa linguagem acessível,
quando eu falo acessível, não significa linguagem vulgar, mas sem muita formalidade. Mas é claro que é respeitando todas as regras gramaticais. Precisa ser uma linguagem acessível, afinal, vai ser publicado num meio de comunicação em massa. A estrutura da carta aberta, ela é muito parecida com a estrutura da carta pessoal. Nós temos então um título, logo em seguida temos a saudação, né? E afinal você vai dirigir essa carta a alguém. Senhor, Vossa Excelência, Presidente da República, assim vai. Nós temos então logo em seguida uma introdução, que tem a função então de explicar em linhas gerais qual é o objetivo daquela carta, com qual motivo você vem a público comentar algum assunto. Depois nós temos o desenvolvimento, que é justamente o ponto onde você vai colocar, vai tentar convencer o teu leitor que os seus objetivos são legítimos, certo? Então aí entra a parte da dissertação dentro da carta aberta. Depois nós temos uma conclusão, onde você vai retomar novamente o seu ponto de vista, né, propondo soluções, ou estabelecendo ou refazendo as críticas que já foram colocadas anteriormente. E finalmente você faz uma despedida, porque como toda carta, você tem que finalizar e subscrever. Notícia. Bom, a notícia é um texto jornalístico, como todo mundo já sabe, então é no jornal que você vai encontrar normalmente esse tipo de texto. Normalmente aborda assuntos atuais, ou acerca de um acontecimento real, ou uma situação que aconteceu, e geralmente veiculado nos meios de comunicação, como jornais e revistas. Por esse motivo mesmo, são textos informativos, embora possa ter também texto descritivo e narrativos ao longo do texto, embora predomine o texto dissertativo. Como tem também parte narrativo, é muito comum você encontrar então pessoas, personagens, lugares, tempo e assim vai, ok? A estrutura da notícia é a seguinte, dá uma olhadinha aí. Nós temos então um título principal, ou um título auxiliar, onde também é conhecido como manchete, onde justamente sintetiza o assunto que será abordado, certo? Já o título auxiliar, ele é um pouquinho maior, dá mais detalhes sobre o assunto, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Logo em seguida temos a lead, que não é ainda a notícia, mas é um texto um pouquinho maior, onde ele dá detalhes bastante significativos da notícia. Ali justamente temos que responder as seguintes perguntas: que, quem, quando, onde, como e por quê. É uma ferramenta muito importante a lead, pois é ali que você vai despertar a atenção do seu leitor. E finalmente nós temos o corpo da notícia. Nessa parte são apresentados os detalhes mais minuciosos a respeito da notícia, ok? A carta de solicitação. Bom, esse documento tem a função de solicitar alguma coisa, de pedir alguma coisa, de requerer alguma coisa, como o próprio nome diz. O autor dessa carta deve então solicitar um poder constituído, então nesse caso pode ser um síndico de um prédio, pode ser o prefeito de uma cidade, pode ser o presidente de uma empresa, pode ser o reitor de uma universidade. E aí ele vai então, através de uma argumentação sólida, vai poder então justificar os motivos daquela solicitação, justamente com a finalidade dele ser atendido. A estrutura da carta de solicitação é muito simples. É importante que você coloque então o local e a data, você então coloca o topônimo, no caso você vai poder colocar a cidade onde você mora, por exemplo, Maringá, vírgula, e a data completa. São Paulo, vírgula, e a data completa. Identificação do destinatário, afinal, para quem está sendo enviada essa carta. E é muito importante que nesse ponto aqui você utilize o pronome tratamento adequado. Se você estiver falando então com o reitor, que se utilize o pronome de tratamento adequado. Se for um presidente, você deve utilizar também o tratamento adequado. Se for um político ou uma pessoa ilustre, também nós temos pronomes adequados para isso aí. Logo em seguida você deve introduzir com o vocativo. O que é o vocativo? É aquela palavra inicial que você inicia então o monólogo. Bom dia, boa tarde, caro amigo, depende, claro, do nível de formalidade que você tem. Caro colega, querido José Antônio. Depois, então, é o corpo da carta, onde você, então, estabelece essa solicitação e as justificativas para que essa solicitação seja atendida. Depois que você estabeleceu essa solicitação, você, então, vai finalizar. Você, então, começa com a despedida. Tem algumas palavrinhas que a gente utiliza para isso, como, por exemplo, sem mais para o momento, assim me despeço e assim vai. Realmente, sem dúvida nenhuma, sem muita criatividade, nós temos alguns clichês para essa situação.
E, finalmente, nós temos a assinatura, a subscrição, o remetente e assim vai, onde você vai colocar o seu nome e o cargo que você ocupa. Carta ao leitor. A carta ao leitor, ela é um tipo de editorial. É a forma como, por exemplo, um jornal ou editor de jornal, ele vai se comunicar com o seu leitor. Então ele vai estabelecer alguma regra, uma norma, ou ele simplesmente vai emitir uma opinião a respeito de um assunto. Então ele vai pegar um assunto que normalmente é o ponto central, né, ou vamos dizer assim, uma notícia mais importante do jornal, e ele pode estabelecer ali um comentário a respeito daquilo ali. E esse documento ele é direcionado a você, leitor. É muito importante a gente comentar que nesse tipo de documento não tem a obrigação de ser imparcial e nem ser objetivo, certo? Então realmente ali é a opinião do editor mesmo. Mas é importante saber que a opinião do editor nem sempre corresponde à opinião do jornal. Qual é a estrutura então dessa carta ao leitor? Como toda carta, nós temos então a saudação inicial. Como toda carta, é muito parecido então com a carta, né? Nós temos um título onde o editor vai colocar então algo chamativo, alguma coisa que chama a atenção do seu leitor. Logo em seguida nós temos a autoria. Então você bota, após o título, você vai colocar ali o nome do repórter, o nome do jornalista que está produzindo, que produziu aquele documento. Normalmente se coloca assim, por 2 pontos e o nome do repórter. Depois você coloca o local e a data, é muito comum se colocar a data, já que se trata de um documento jornalístico, o local e a data é importante, porque às vezes os assuntos, de acordo com o tempo, eles são desatualizados. Então a data é importante para isso. E logo em seguida nós temos o vocativo. O vocativo é a forma como o editor vai entrar em contato com você, leitor. Certo? Que pode variar bastante também. Caro leitor, caro maringaenses, caro gaúchos, caros paranaenses e assim vai. E logo em seguida o corpo da carta, que é justamente onde todas as informações estão ali estabelecidas. Aí vai depender de cada carta e qual natureza, qual assunto que essa carta tem. E acabou então, nós temos a despedida. A despedida também, dependendo da característica do jornal, ele pode ser um pouco mais informal ou não. Sem mais para o momento, assim me despeço, ou se for mais informal, então um abraço, até mais, até logo e assim vai. Relato. O relato, ou relato pessoal, ele nada mais é do que um documento feito em primeira pessoa, certo? Onde o autor vai contar um fato que marcou a sua vida de algum modo. Ele vai contar um fato que ele tem uma relação emotiva com esse fato aí. Nesse caso aí do relato, ele é eminentemente narrativo, mas nada impede que nós tenhamos então descrição ao longo desse texto. Nesse caso aí, nós podemos ter relatos pessoais bastante intimistas, então nós temos uma linguagem um pouco mais informal, até relatos um pouco mais formais. É muito importante destacar que se trata de um documento predominantemente narrativo, ele é em primeira pessoa e nós vamos encontrar os verbos principalmente no passado ou no presente. E tem um caráter subjetivo. A estrutura dele é aquela estrutura clássica. Nós temos então uma introdução, onde você vai brevemente explicar sobre qual assunto você vai tratar nesse relato. Agora, como se trata de uma narração, é importante que dentro da introdução você já comece a trabalhar alguns aspectos relacionados ao local, onde aquela história está acontecendo, aquele relato está acontecendo, e os seus personagens. Já no desenvolvimento, nós temos então o desenrolar dessa história até você chegar no ponto que é o próximo aqui, a problemática ou a complicação, que é justamente aquele momento em que a história ela passa a ter um problema e passa a ser interessante. Logo em seguida nós temos o ponto mais elevado de suspense, que é conhecido como clímax. É o momento em que o leitor tem dúvidas para onde a história vai desenrolar. E finalmente temos o desfecho ou resolução, onde todos os mistérios são resolvidos e a situação ela se conclui de modo a resolver os problemas que existiam antes. Vamos falar agora sobre a resposta argumentativa. A resposta argumentativa ele é um texto que tenta responder a uma pergunta explícita ou não explícita. Normalmente não se coloca título nesse tipo de documento e ele é escrito em terceira pessoa, a não ser que o comando da redação estabeleça que seja em primeira pessoa, conforme a contextualização da prova. Deve ter argumentos necessariamente extratextuais, ou seja, você precisa trazer alguma coisa de fora, alguma coisa fora da proposta. É importante que isso seja feito assim. Pode ser feito em um único parágrafo,
ou até em 3 parágrafos. É um texto curto, né? De modo então que nem sempre 3 parágrafos pode ser tão interessante assim, já que nesse caso a prova da UEM estabelece até 15 linhas, é um texto muito curto. A estrutura é bastante simples, nós temos um título, depois temos a introdução, onde você coloca as linhas gerais do que você vai estar tratando ali, quais tipos de respostas você está dando ali. Nós temos o desenvolvimento, né, onde você vai estar desenvolvendo essas respostas de uma forma mais calma e tranquila. E finalmente uma conclusão, onde você faz um fechamento dessas questões que foram abertas a partir do desenvolvimento. Vamos agora falar da carta pessoal. Bom, a carta pessoal talvez seja o gênero mais simples dentro dessa lista. A carta pessoal nada mais é do que uma carta que você envia para alguns amigos, para um amigo, para um namorado, para a esposa, para um conhecido e assim vai. Tais cartas, elas geralmente têm um nível de informalidade muito grande, vai depender também do comando da sua redação. Não costumo seguir modelos prontos, pois afinal trata-se de uma conversa informal escrita no papel. Então muitas vezes é permitido até mesmo gírias ou clichês. Agora tome cuidado, quando a gente fala que esse tipo de documento tem um certo nível de coloquialidade, não se esqueça que não é possível colocar então, numa prova como essa, palavras de baixo calão ou ofensivas. Nem as gírias eu recomendaria. A estrutura é a estrutura base de qualquer carta, né? Então inicialmente nós temos o topônimo, então você vai colocar o local e a data completa. Você vai colocar a saudação, que depende do grau de intimidade. Poderá ser algo como olá, Luiz, caro senhor Antônio, assim vai. Logo em seguida nós temos o corpo da carta, que é o local onde você vai colocar essas informações, que também vai depender do nível de intimidade dos interlocutores, né? E logo em seguida nós temos a despedida, que também vai depender do grau de intimidade. Você pode colocar um abraço, até mais, até logo, ou qualquer outra expressão que caiba naquela situação. E finalmente a assinatura ou a subscrição, você vai colocar o seu nome no final. É muito importante isso. Vamos falar agora sobre o resumo. O resumo nada mais é do que você pegar um texto e tentar reduzir ele. A proposta inicial do resumo é que você perca na produção do resumo pelo menos 2/3 do conteúdo original. O resumo, ele é um documento, ele é um gênero textual que necessita de algumas qualidades muito específicas, como por exemplo objetividade, concisão e brevidade. É muito importante que você siga um roteiro do documento original. Você vá seguindo e coloque os assuntos dentro da ordem do documento original. Você não deve fugir essa ordem. Troque frases compridas por frases mais concisas. Essa é a técnica principal para você produzir resumos. Agora tome cuidado. Como não se trata de uma resenha crítica, então o autor deve limitar-se apenas ao conteúdo do texto original, poupando o leitor das suas opiniões ou críticas acerca do texto original. Bom, a estrutura é simples. Deve conter, na essência, o texto original. Troca frases compridas por frases mais econômicas. Evita-se usar as frases originais do autor, porque senão você não está causando nenhuma alteração no documento. E você troca também o discurso direto pelo indireto. Também um aspecto bastante importante é você não emitir opiniões pessoais. Isso não é uma resenha crítica, é apenas um resumo. Texto instrucional. Bom, nós convivemos há muitos anos com texto instrucional. Quem nunca comprou um aparelho e não leu o manual de instruções? Ou se não leu, mas sabe que aquele documento está ali. Texto instrucional nada mais é que um texto que dá comandos, que ensina você a fazer algo ou lhe manda fazer alguma coisa. Então, uma bula de remédio, um manual de instruções, tudo isso é texto instrucional. Todo texto instrucional, ele tem comandos, portanto, nós temos predominância de verbos no imperativo, ou no imperativo negativo ou no afirmativo. Faça isso ou não faça aquilo. E como o próprio nome diz, ele está ensinando ou orientando você a fazer alguma coisa, ou um jogo, ou usar uma batedeira, ou ainda tomar um remédio. Com relação à estrutura, não há muito o que ser falado, né? Simplesmente ele segue um roteiro do uso de um equipamento que está sendo ali apresentado. Claro que, no caso, um aparelho, primeiramente no documento, está pedindo para você primeiro colocar as pilhas, para depois você fazer isso. Existe uma ordem, mas a ordem pertence ao próprio aparelho que está sendo ali apresentado. Então a estrutura realmente não tem
uma forma fixa. Mas há uma importância muito grande aqui de se estabelecer uma linguagem bastante simples e objetiva, porque é um documento que se destina a qualquer pessoa. Então, quanto mais objetivo e simples a linguagem for, melhor vai ser o documento. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza os 10 gêneros. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha colocado o like lá no início do vídeo. Se você não colocou o like no início do vídeo, coloque agora. Aproveite também para você fazer inscrição no nosso canal e também ativar o sininho, tá certo? Até mais, pessoal. Boa sorte!